Adriana de São José dos Campos. Como aplicar a sabedoria do espelho, entendendo o outro no mundo dele verdadeiramente, uma vez que quando entro em contato com o outro, as minhas estruturas internas coemergem. Não estaria entendendo e sempre vendo o meu próprio mundo, minhas marcas, etc. Como ter isenção nesse processo, ajudando de fato o outro? O Buda se relacionava com os outros sem manifestação de suas projeções mentais? Esse é o ponto. Não é muito fácil, né? Mas como a gente vagueia dentro das nossas próprias bases, né? Então a gente vê que a gente anda para cá, anda para lá e as nossas bases vão mudando. Então isso vai nos trazendo uma certa intimidade com essas direções, né? Mas o caminho inteiro é esse, né? É como que a gente converge para esse lugar livre. Então isso não é uma coisa muito fácil, né? O Buda dá muitos exemplos disso, como por exemplo os 12 elos, né? Então se nós estivermos trabalhando esses itens, a gente tem mais chance de entender o que é isso, né? Esse lugar livre, ele naturalmente não tem uma característica. E o Buda, quando apresenta isso, ele apresenta a partir de uma mente que ele faz ela cruzar por vários tipos de diferentes estados particulares, depois ele vai para frente e vai para trás no meio daquilo. E aí ele está exercendo uma liberdade diante daqueles estados particulares todos, né? E isso ele vai definir como, então, essa naturalmente livre, né? Ele se considera liberto, ele não entra em nenhum estado particular mais. Então, quando ele olha efetivamente a pessoa dentro do mundo dela, né? Mas pode ocorrer da gente conseguir, a gente consegue isso, porque a gente tem essa capacidade de também ser entendido, né? A gente consegue entender o outro no mundo dele, até mesmo a outra pessoa pode dizer, você me entende. Aí, quando a linguagem se estabelece, aquilo é uma coisa possível, então a gente vê, né? Então não é que a gente esteja completamente livre, né? Nós temos a liberdade de adotar os referenciais que o outro adota. Então quando a gente está operando dentro do mundo dele, nós temos esses referenciais, né? Mas se a gente adota os referenciais do outro, a gente tem uma chance de adotar, mas está livre. Porque a gente adota aquilo, mas a gente está vendo que a gente adotou aquilo para poder fazer isso, né? Quando, por exemplo, a gente está cuidando de uma planta, né? A gente não é a planta, mas a gente mais ou menos entende isso, né? Todo mundo que tem um gato, um cachorro, minimamente tem que entender o outro bicho no mundo dele, né? E assim, senão não vai dar certo, né? Todo mundo que tem um filho, né, vai ter que entender o filho, senão aquilo de saída, né? Nasceu, nós vamos ter que entender, senão vai dar uma gritaria, né? Enquanto a gente não consegue entender minimamente o outro bota a boca no mundo, literalmente. Até que aparece alguém que entende, né? Eu gosto de ver isso, né? Assim, tipo, as mães novas e as avós, né? Eu gosto de ver esse encontro, assim. Porque é bonito, né? Porque a mãe está oscilando ali, ela não está entendendo. A avó pega o bebê para de chorar. Como é que é isso? Só do jeito de pegar, aquilo já tem essa intimidade, né? Eu acho muito bonito de ver isso. Então, e às vezes nem é assim, pegar muito acolhido, né? É do jeito de pegar, assim, a criança sente confiança e aquilo funciona bem, né? Eu acho super bonito isso. Então, isso é uma capacidade de entender o outro, né? Uma capacidade de entender o outro. Aí a mãe está fazendo aquilo com todo cuidado e bota a medida certa e vai fazendo assim. A avó chega lá, tchop, 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 e aí a criança come. E com a mãe não estava comendo. Como é que é isso? Né? Super bonito isso. Assim. Aí a pessoa tem um dom, ela tem ela entende o outro. Né? Aí bota o outro sentado, o outro fica parado. Aí vai lá, pega ele, bota, dá comida, aquilo funciona.
É muito bonito de ver isso. Essa forma assim, de entender o outro, né? De funcionar, ela opera. Assim. Mas não quer dizer que a mãe tenha feito muita meditação, não é isso. Né? Ela tem a habilidade de entender o outro no mundo do outro. Assim. Mas também pode não ter, né? Assim, pode ter mães que não sabem nem como segurar os filhos, e avós também, que, olha, tá aqui. Eventualmente tem alguns pais que conseguem pegar os filhos e fazer aquilo funcionar também. Né? Tem alguns que têm essa habilidade também. Assim. Então esse é o jeito de olhar. Eu acho bonito também as pessoas que também cuidam de muitos animais, né? Elas têm esse jeito. Volta e meia a gente vê assim, alguém que teve o cuidado de um pequeno animal, quando era um animal jovem que estava meio perdido, e aquele animal adota a pessoa, né? Tipo pai e mãe, né? Daqui a pouco aquele bicho está enorme, né? Ou tem as suas próprias ideias, mas ele tem um carinho, tem uma ligação muito especial. Uma vez eu vi uma história aqui, acho que é em Santa Catarina, que uma pessoa pegou um filhote de pinguim, era pequenininho, assim, estava débil. Aí ele foi lá alimentando, e deu comida, e deu peixinho, foi alimentando, foi trocando, foi alisando, cuidando do bicho e lavando. Ele estava coberto de óleo, tipo óleo de petróleo, assim, né? Aí ele limpou o bicho. Aí o bicho se afeiçoou. Eles estavam lá, encostados, uma cara no outro, assim, eles estavam afeiçoados. Aí o pinguim trocou as penas, foi embora. Foi embora. Aí 4 meses depois ele voltou. Aí todos os anos ele volta. Ele sai, por 4 meses depois volta. Aí tem aquele encontro deles, né? É super bonito. É pinguim, pense, né? E aí tem essas histórias assim com muitos diferentes animais. Tem uma história que eu vi também, a pessoa pegou um cachorrinho e foi cuidando. Só que não era um cachorrinho, era um urso. O bicho foi crescendo. Aí um dia a pessoa, eu estou achando que não é um cachorro. Aí mostrou para o veterinário e o cara disse, olha, isso aqui é um jovem urso. Assim. Só que o urso, super pacífico, apaixonado pela pessoa que tinha cuidado, né? Então, é muito interessante. Esses aspectos, esses pontos fora de curva, assim, eu acho interessante porque dá para a gente ver que os seres têm a natureza búdica. Eles começam a construir outras realidades, né? É super bonito. Então, não só a gente pode entrar no mundo deles, como eles entram no nosso mundo, né? Então, tem um nível de aproximação, né? A nossa mente, ela não é rígida, fixa, nem é conduzida, limitada pela genética, né? Ela tem esse aspecto de aprendizagem, que é a mente livre. Então, a gente nunca consegue saber se a nossa mente está livre ou não está. De modo geral, não está. Mas ela tem essa capacidade de se deslocar de um lugar para o outro. Isso é um exercício da liberdade, né? Então a gente pode olhar para um filho, pode olhar para uma outra pessoa que está vivendo uma outra coisa e tentar entender e operar ali dentro. A gente pode isso. A nossa vida, de modo geral, melhora muito quando a gente consegue fazer isso, né? Aí eu vi aqui, alguém disse mamíferos, mas o pinguim não é mamífero que eu saiba, né? E eu já vi essas histórias também entre animais, sabe? Eu já vi assim, por exemplo, um cabrito servido por um tigre. Aí quando vê, está o cabrito andando por cima do tigre, para cá e para lá. Ficaram amigos. Não rolou o clima aquele que o tigre ia pegar o cabrito, né? O cabrito começou a dar ordens no tigre lá. Eu acho que ele fez aquele tipo de doinho, aliás, de massagem caminhando por cima do tigre. O tigre se entregou, achou aquilo super bom, assim, né? Então, a coisa mais improvável que eu vi foi um rato que se afeiçoou a uma jiboia e vice-versa. Eles se entenderam, né? Eu acho que aquilo é um caso, assim, né? Que naturalmente o rato também foi servido como alimento para a jiboia, porque a jiboia tem que comer um animal vivo. Ela não come ração, assim, granulada, tipo cachorro, né? Ela só come animal vivo. E aí o rato tinha uma certa atitude, né? Eu acho que seduziu a jiboia. Se tornaram super amigos. Andavam para cima ou para baixo na jiboia lá. Então, isso significa que
eles geraram um lugar comum, eles foram capazes de se entender, cada um vem do seu mundo, o mamífero sangue quente, lá a jiboia sangue frio, né? Mas eles se entenderam. Está cheio dessas histórias de animais que se encontram, assim, né? E de humanos também que se encontram com animais. Então isso é uma liberdade que vai terminar se manifestando também como sabedoria do espelho, né? Então nós conseguimos entrar no mundo do outro e ver aquilo. Então, de algum modo nós temos essa liberdade, né?